Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai estudar a equação do segundo grau. Eu achei melhor a gente dividir esse vídeo em duas partes, porque senão ia ficar um vídeo muito longo, certo? Então já se inscreve no canal, deixa seu like, se tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários que eu tiro e vamos pro vídeo. Bom, a gente viu lá a equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau é o x elevado à primeira. Então, agora que a gente tem uma equação do segundo grau, a gente tem o x elevado à segunda, elevado a 2, certo? Então, a gente vai ter a equação na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são coeficientes reais, ou seja, são números reais, e o a tem que ser diferente de zero. O a tem que ser diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Aqui, se o a for igual a zero, o x ao quadrado vai sumir, que vai ficar 0 vezes x ao quadrado. Então, 0 vezes x ao quadrado é 0, vai embora, vai sumir, certo? Então, eu voltaria a ter uma equação do primeiro grau, só com bx mais c. Ok? Então, é por isso que o a tem que ser diferente de zero. Se o a for igual a zero, eu não vou ter uma equação do segundo grau. Assim como na equação do primeiro grau, a gente tem um termo que não depende de x. Nesse caso, é o c. A gente chama ele de termo independente. Vamos então olhar para esses exemplos aqui, esses 5 exemplos, e tentar identificar quem é o a, quem é o b e quem é o c. Nesse primeiro exemplo, eu tenho menos 3x ao quadrado mais 2x mais 7 igual a zero. O que está na frente do x ao quadrado é o a, o que está na frente do x é o b e o que está sozinho é o c. Então, o a é menos 3, o b é 2 e o c é 7. Aqui no segundo exemplo, eu só tenho 9x ao quadrado. Se eu só tenho 9x ao quadrado, eu só vou ter o meu a. O meu a é 9. O b vai ser 0, porque eu não tenho nenhum elemento só com x elevado à primeira, então o b é 0. E eu também não tenho nenhum elemento sozinho, então o c também é 0. Nesse terceiro exemplo, eu tenho menos 8x ao quadrado igual a 3. Então, eu vou primeiro passar tudo para o lado esquerdo do igual, para eu poder identificar quem é a, quem é b e quem é c. Então, o 3 está aqui desse lado, vem para o lado de cá. Menos 8x ao quadrado, menos 3 igual a 0. Na frente do x ao quadrado, eu tenho menos 8, então a é igual a menos 8. Não tenho nada só com x, então b é 0. E o elemento que está sozinho, sem x nem x ao quadrado, é menos 3. Então, a é menos 8, b é 0, c é menos 3. Nesse quarto exemplo, eu tenho menos x ao quadrado, menos x igual a 0. Então, o que está na frente do meu x ao quadrado, que é o meu a, é menos 1. Por que menos 1? Quando eu não tenho nada assim, é porque eu tenho um 1 aqui na frente do x ao quadrado. Mesma coisa aqui no b. Menos x, então, menos 1. Como se tivesse 1 aqui na frente multiplicando. Quinto e último exemplo, eu tenho 4x ao quadrado menos 2x igual a 11. Parece muito com o terceiro exemplo. Eu tenho que passar o que está do lado direito do igual para o lado esquerdo do igual. Então, 11 está do lado de lá, vou passar para o lado de cá. 4x ao quadrado menos 2x menos 11, igual a 0. O que está na frente do x ao quadrado é o 4. O que está na frente do x é o menos 2. E o que está sozinho é o menos 11. E pronto, é assim que a gente identifica quem é a, quem é b e quem é c. Agora a gente vai ver como faz para calcular as raízes. É bem diferente da equação do primeiro grau, certo? Eu tenho dois passos. O primeiro passo é calcular o discriminante. O que é o meu discriminante? É o meu delta, essa letrinha aqui, delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Lembrando que quando não tem nada entre o número e a letra é porque eu estou multiplicando, certo? Então, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu vou identificar o a, b e c da fórmula da equação e vou jogar nessa fórmula do discriminante, ok? Então, o delta pode dar positivo, igual a 0, ou negativo, certo? São as únicas três possibilidades. Para cada uma dessas possibilidades, eu vou ter uma quantidade de raízes diferente. Quando o delta é maior do que 0, eu vou ter duas raízes reais e diferentes. Lembrando que na equação do segundo grau, no máximo eu vou ter duas raízes, ok? Que é o caso do discriminante positivo, maior que 0. Quando o discriminante, que é o delta, for igual a 0, eu vou ter duas raízes reais e iguais, que é a mesma coisa de eu ter só uma raiz. Já já vou explicar por quê. Quando o delta é menor do que 0, que é negativo, eu não vou ter raízes reais. Então, se eu calculei meu delta e ele deu negativo, eu já não preciso ir para o próximo passo. Eu já sei que a equação não possui raízes reais, então eu não vou
calcular as raízes, já que eu não vou ter como calcular, ok? Então, vamos pro segundo passo, que é a fórmula de Bhaskara, que é essa fórmula daqui que muita gente já conhece, certo? X igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. O que é esse mais ou menos? Quer dizer que eu vou ter duas raízes, uma quando eu somar e outra quando eu subtrair. No caso do delta igual a zero, então, qual é a raiz de zero? A raiz de zero é o próprio zero. Então, se eu tenho a raiz de zero, que é zero, somando com menos b e dividido sobre 2a, aqui, vou escrever aqui embaixo, menos b mais ou menos zero sobre 2a. Esse zero aqui não vai fazer diferença. É por isso que, quando eu tenho delta igual a zero, eu vou ter duas raízes iguais, ok? Porque eu vou somar com zero ou subtrair zero. Aí não vai fazer diferença. Vamos agora para os exercícios para a gente aplicar essa fórmula que a gente acabou de encontrar. Então, primeiro exercício, eu tenho 2x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a zero. Primeiro eu tenho que identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então, o A é 2, B é 3 e o C menos 2. Agora eu vou jogar a fórmula do discriminante, que é delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Vou jogar os números que eu acabei de encontrar. Então, o b é 3, então fica 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a é 2 e o c é menos 2. 3 ao quadrado é 9. E aqui eu tenho uma multiplicação de números negativos, ok? Se você não tiver assistido o vídeo, eu vou deixar aqui no card. É muito importante você assistir, certo? Vamos fazer por partes aqui. Aqui deu menos 8 vezes menos 2. Repito, 9. Menos 8 vezes menos 2. Menos com menos é mais. 8 vezes 2, 16. 9 mais 16 dá 25. Agora eu vou jogar na fórmula de Bhaskara. Então, x vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Menos b, eu vou botar o menos da fórmula. E o b é 3. Então, menos 3 mais ou menos a raiz de 25 sobre 2 vezes o a, que é 2. Então, 2 vezes 2. Aí fica menos 3, mais ou menos. A raiz de 25 é 5, dividido por 2 vezes 2 é 4. Então, daqui eu já consigo separar em x1 e x2. x1 vai ser menos 3 mais 5, dividido por 4. Menos 3 mais 5, pego o sinal do maior, maior é o 5. Então, vai ser positivo o resultado. E faço a diferença entre eles. 5 menos 3 é 2. 2 dividido por 4. Eu consigo simplificar essa fração. Vou dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo. 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. Então, esse é o meu x1. Vamos para o x2. Menos 3 menos 5 dividido por 4. Menos 3 menos 5... Eu vou repetir o sinal, já que os dois têm o mesmo sinal, e somar os dois números. 3 mais 5 é 8. Menos 8 dividido por 4. Menos com mais é menos, que é uma divisão. 8 dividido por 4 é 2. Então, menos 2. Ou seja, as minhas raízes são x1, 1 sobre 2, x2, menos 2. Vamos lá. Segundo exemplo. X ao quadrado menos x menos 12 igual a zero. Então, o a é o que está na frente do x ao quadrado. Como não tem nada, então a igual a 1. O b, mesma coisa, só que tem o menos. Então, menos 1. E o c, menos 12, que é o que está sozinho. Vou jogar na fórmula de Bhaskara. Vou jogar na fórmula do discriminante. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado, então fica menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o a é 1 e o c é menos 12. Menos 1 ao quadrado, menos com menos fica mais, e 1 vezes 1 é 1. Então, menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes menos 12. Menos com menos é mais. 4 vezes 12, eu vou montar aqui no cantinho. 4 vezes 12 vai dar 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 1 é 4. Então, 4 vezes 12 é 48. Então, fica 1 mais 48. 1 mais 48 é 49. Vou jogar agora na fórmula de Bhaskara. Eu vou sem óculos, agora que eu percebi que tá faltando uma coisa. Vamos jogar agora na fórmula de Bhaskara. Então, x vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a.
Menos b, eu tenho o menos da fórmula e o b é menos 1. Então, menos 1, mais ou menos a raiz de 49 sobre 2 vezes a, que é 1. Então, fica menos 1, menos com menos é mais, fica um positivo. Mais ou menos, a raiz de 49 é 7. Então, mais ou menos 7. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Aí daqui eu já vou fazer x1 e x2. x1 é 1 mais 7 dividido por 2. 1 mais 7 é 8 dividido por 2, dá 4. Esse então é x1. x2 vai ser 1 menos 7 dividido por 2. 1 menos 7, eu vou botar o sinal do maior, então o maior é 7, então o resultado vai ser negativo. E vou subtrair os dois números. 7 menos 1 é 6, então fica menos 6 dividido por 2. Menos 6 dividido por 2, eu tenho um número negativo dividido por um número positivo, o resultado então vai ser negativo. E 6 dividido por 2 dá 3, então menos 3. Então, as minhas duas raízes são menos 3 e 4. Terceiro exercício, x ao quadrado menos x mais 5 igual a 0. Então, eu tenho a igual a 1, que é o que está na frente do x ao quadrado. O b igual a menos 1, que é o que está na frente do x. E o c, que é o que está sozinho, igual a 5, ok? Vou jogar na fórmula do delta, que é b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 1, então fica menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a é 1 e o c é 5. Então, o resultado vai ficar menos 1 ao quadrado, que é um positivo, menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 5 é 20. 1 menos 20, pega o sinal do maior, que é negativo, porque o maior é 20, então o resultado vai ser negativo. E subtrai os dois números. 20 menos 1 é 19. Então, o resultado deu menos 19. Porém, como a gente viu lá, se o resultado do delta for negativo, eu não tenho raízes reais. Não preciso jogar lá na fórmula de base. Então, meu resultado deu menos 19. Como a gente já viu, se o meu delta deu negativo, eu não tenho raízes reais. Então, eu não preciso jogar esse resultado na fórmula de Bhaskara. Eu só preciso escrever não tem raízes reais. Quarto e último exemplo, eu tenho x ao quadrado menos 8x mais 16 igual a 0. Então, o que está na frente do x ao quadrado é o a, é 1. Sempre que eu não tenho nada, é porque eu tenho 1. O que está na frente do x é menos 8. Então, b é menos 8. E c é o que está sozinho, é 16. Vou jogar na fórmula de Bhaskara, b ao quadrado menos 4ac. Vou ter menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a é 1 e o c é 16. Vamos lá. Menos 8 ao quadrado, menos com menos é mais, então eu só faço 8 vezes 8. 8 ao quadrado é 64. Menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 16 eu vou fazer aqui no cantinho. 4 vezes 6 é 24, fica o 4 e sobe o 2. 4 vezes 1 é 4, mais 2 é 6. Então, 64. Jogo aqui meu resultado. 4 vezes 16 dá, então, 64. 64 menos 64, eu tenho 0. Meu delta, então, deu 0. O que é que acontece quando meu delta é 0? Eu vou ter duas raízes reais e iguais, ok? Vou jogar na minha fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, menos da fórmula, o b é menos 8, fica menos 8, mais ou menos a raiz de 0, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, menos 8, menos com menos é mais, fica 8 positivo, mais ou menos a raiz de 0, que é 0, então não precisa colocar, dividido por 2 vezes 1 é 2. Então, 8 dividido por 2 é 4. Ou seja, o meu x1 é igual ao x2, que é igual a 4. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não perca a parte 2 e até o próximo vídeo.